Oi, gente. Boa noite, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Por aqui tá tudo bem, graças a Deus. Então, gente, hoje eu vim fazer um vídeo diferente. Eu vim contar uma experiência. Já tem muito tempo já tem meses que eu tenho vontade de contar essa experiência que eu tive. E quando a gente vive uma experiência boa, a gente tem que compartilhar, né? A gente não pode guardar, né? Porque se aquilo vai ser edificante para alguém, se aquilo vai trazer um benefício para uma pessoa, a gente precisa passar para frente, né? Experiência não se guarda, experiência se compartilha. Então, gente, alguns anos atrás, um pouco antes da pandemia, eu tive um problema com umas cobranças que estavam me fazendo, porém, a gente não estava devendo a essa operadora. E eles vinham cobrando, e aquilo, eu comecei a ficar muito preocupada e meio que entrando em desespero, porque eu falei, como que a gente vai pagar uma dívida que não existe, né? Meu Deus, tanto problema, agora eu vou ter que ficar me preocupando com uma dívida que não existe, como é que vai ser e tal, e comecei a me desesperar. Nisso a minha imunidade começou a cair, eu acabei que me deu uma herpes, eu não sei se vocês já ouviram falar, uma herpes zoster, bem na costela, assim, muito grande. Aí fui no médico, né? O médico descobriu a tempo, aí eu tratei, aquela coisa toda, mas a minha imunidade já estava como? Lá embaixo. Um pouquinho antes eu tinha perdido meu cachorrinho, né? Ele estava comigo há 18 anos. 18 anos que ele estava comigo. E eu estava bastante triste, né? Porque ele ficou comigo desde que ele tinha 3 meses de idade até os 18 anos, né? Então, assim, foi uma perda para mim muito grande. E depois veio essa questão da cobrança e tudo mais, né? E eu não estava muito bem de saúde também, colesterol ruim, enfim, né? Um monte de coisas, né, gente? Que a gente sabe que dá quando a gente chega a uma certa idade. Beleza. Nessa que minha imunidade caiu, eu fiquei 2 anos fugindo da Covid. Consegui ainda fugir durante 2 anos. Só que chegou, e nesse momento, infelizmente, a Covid me alcançou. A mim e o meu marido. Nós pegamos Covid na mesma época, gente. Só que a gente já tinha colocado essa operadora na justiça. Porque a gente falei, eu não vou pagar uma coisa que eu não estou devendo, né? Então, o que aconteceu? Nós perdemos. Só que depois eles revisaram essa questão da operadora e modificou, né? Revisaram e a gente acabou ganhando a causa. Nisso, meu advogado, que já tinha falado para a gente que a gente já tinha perdido, ele entrou em contato de novo, dizendo que a causa foi revista e a gente ganhou essa causa. Beleza. Gente, olha, veio no momento certo. Porque o que acontece? Nós ganhamos 10 mil, né? Uma parte foi para o advogado e nós ficamos com o restante. Morando a história, né? Eu tive Covid, fiquei internada, 50% do pulmão, né? Com a fibrose. E meu marido ficou em casa sozinho e eu fiquei 2 dias no hospital internada. Lá no hospital foi bom, né? Deus sabe de todas as coisas, porque tinha um senhorzinho na sala onde eu estava, tinha muita gente com Covid e tinha tanto homem quanto mulheres.
Então, tinha um senhor e ele estava passando muito mal, muito mal. E eu senti vontade de orar com ele. Daí eu levantei, fui até esse senhor e falei com ele assim: Eu posso orar com o senhor? Aí ele falou assim: Pode. E ele estava desesperado, a enfermeira já estava perdendo a paciência com ele e tudo, sabe? Aí, nisso tinha um moço também do meu lado, né? Aí eu falei assim: Você aceita uma oração também? Aí ele falou: Aceito. E eu orei. Aquele senhor, no momento que eu orei, quando eu terminei de orar, eu peguei, fui para o meu leito e deitei. Olha, aquele senhor, tudo o sintoma que ele estava, aquilo foi passando, 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 apaziguou e ele dormiu. E logo em seguida ele foi transferido para outra sala, né? Porque, pelo visto, a situação dele estava meio complicada, né? Ele estava sentindo bastante o sintoma da Covid. Mas no momento, né, que foi uma bênção assim tão grande, sabe? Que na oração ele foi acalmando, e ele adormeceu. E antes ele estava assim totalmente desesperado, assim, né, com aqueles sintomas e chamando a enfermeira, a enfermeira já tinha feito tudo que ela podia ter feito, né? Então ela já não tinha mais o que fazer, ela estava ficando até já nervosa, né, com ele. Quer dizer, então foi uma bênção, né? Então, assim, Deus sabe de todas as coisas, né, gente? Eu fui parar naquele leito, naquele hospital, fiquei internado 2 dias, né? Talvez porque, talvez não, com certeza, porque Deus queria me dar uma experiência, né, naquela oração com aquele senhor e provavelmente dar uma experiência para aquele homem também, né? Mostrando que o poder de Deus, né, nas nossas vidas, quando a gente pede algo com fé, né, e com um coração humilde diante de Deus, Deus ouve, né, e ele responde, né? Então foi uma bênção para minha vida e eu acredito que para a vida daquele senhor também e para a vida daquele outro rapaz que estava do lado. Então, 2 dias depois, eu comecei a melhorar. Outra experiência também que eu tive no hospital foi que eu fiquei ouvindo louvor da minha igreja, eu sou evangélica, e eu coloquei na rádio, a Rádio Manaim, ao vivo. E no momento que a enfermeira estava colhendo sangue, né, para ver como estava a minha oxigenação, Deus falou com ela através de um louvor e ela ouvindo aquele louvor e depois, quando terminou o louvor, o irmão que estava à frente da Rádio Manaim, ele entregou uma palavra e a palavra foi muito direto para ela, sabe? Então foi a segunda, aí ela ainda comentou, falou, poxa, né, olha só que coisa, né, foi direto mesmo para mim. Eu falei, que bênção, né, que bom. Então, assim, foram 2 experiências que eu tive ali no hospital. E Deus falou, né? Primeiro Deus se manifestou, deu a bênção àquele homem que estava sentindo muito o sintoma da Covid, e depois ele falou com a enfermeira através da rádio, né? Do louvor e da pregação. 2 dias depois, eu comecei a melhorar e o médico foi e me liberou. Vim para casa totalmente debilitada, né? Não conseguia nem lavar a cabeça. Para mim foi uma coisa assim, tipo, muito cansativa mesmo, né? Meu marido também estava muito debilitado em casa, só que ele não ficou com o pulmão tão afetado quanto o meu, né? Graças a Deus. Então ele ficou em casa e como a gente tem os nossos cachorrinhos, né? Ele ficou cuidando dos cachorros, colocando ração, né? Tirando o xixi, os cocôzinhos deles. E com muito sacrifício, né? Gente, então, moral da história. Quando nós ganhamos essa ação, né, dessa operadora,
Deus já tinha preparado todas as coisas, né? Ele permitiu que eu recebesse essa cobrança indevida, né? Fez com que eu ganhasse essa ação. Por quê, gente? Porque Deus sabia que eu ia precisar, né? Tanto eu quanto meu marido, a gente ficou de 2 a 3 meses sem poder trabalhar. A gente não tinha forças para trabalhar, né? Eu trabalho com banho e tosa e ele também. A gente trabalha juntos. Então, o que que acontece? A gente precisava desse período para poder se recuperar, né? Então, através dessa ação, nós ganhamos, né? E através disso, esse dinheiro foi o que supriu as nossas necessidades durante esse período. Onde eu quero chegar com esse testemunho? Que eu acredito que vai chegar nas pessoas certas, nas pessoas que precisam ouvir, né? Ter uma experiência com essa experiência que eu tive. Não importa o que você está passando, né? Não importa o que sobreveio na tua vida. Deus cuida de você, né? Se você clamar, né? Se você é um servo, né? Se você serve a Deus, saiba que Deus está contigo na tempestade, né? Ele vai sempre prover todas as coisas na tua vida, né? Ele vai operar um milagre para poder te sustentar no momento que você precisar. Se você não é um servo, né? Saiba que existe um Deus que cuida das nossas vidas, né? E que no momento que você clamar a Ele, né? Saber que você é pobre e necessitado, né? Deus vai operar, Ele vai te socorrer. Basta tão somente você clamar, basta tão somente você crer, né? E Deus vai operar na tua vida, assim como Ele operou na minha. Eu já tô há muito tempo, querendo passar, sabe, para essa experiência aqui no canal. Porque, como eu falei, né, gente, experiência a gente não pode guardar, né? Tudo de bom, né? Tudo aquilo que Deus faz na vida da gente, a gente tem que passar para frente, né? Para quê? Para que as pessoas que, de repente, estão passando por algum problema, né? E, de repente, vão pensar assim, poxa, agora acabou, né? Agora ficou difícil, ou agora ficou impossível, né? Não, né? Saibam que não, para Deus não existe impossível, né? E a palavra de Deus diz assim, né? Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará, né? Então, ali no momento de luta, no momento de prova, por mais que eu tenha entrado até mesmo num certo desespero, né? Porque a gente é humano, a gente é falho, né? Mas Deus não olhou para minha pequenez, né? Ele me olhou com um olhar de misericórdia e com um olhar de amor, né? E é assim que Deus opera na vida da gente, tá, gente? Então, assim, eu espero que essa experiência traga para alguém, para algumas pessoas, né, que precisam, né, um consolo, né, um saber que não é o fim, né, que não interessa, seja lá o que for. Ah, mas o meu problema é muito mais grave do que o seu. Não interessa, não tem problema. Tá? Sabe que o meu Deus, o nosso Deus, é o Deus dos impossíveis, entendeu? Ele opera o impossível, né? Basta tão somente você clamar, né? Senhor, eu estou sozinho, eu cheguei no fundo do poço. Ele vai te estender a mão, ele vai te tirar de lá, seja lá o que for que você estiver passando, tá bom? Então é isso, gente, tá? Já estou há muito tempo para contar essa experiência. Senti mesmo no meu coração de passar isso e espero que esse vídeo alcance as pessoas que verdadeiramente precisam ouvir essa experiência, tá?
e saibam que existe um Deus que pode todas as coisas. Tá ok, gente? Fiquem com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser.